Olha só, gente, mas a Ingrid veio aqui para falar sobre o livro dela. Deixa eu colocar aqui, olha que capa bonita. Para revolucionar o amor, a crise do amor romântico e o poder da amizade entre mulheres. Eu vou te passar a palavra, mas deixa eu mostrar os cards aqui, que ela vai estar aqui em Brasília amanhã. Eu estarei lá com ela no lançamento aqui na Circulares Livros, pertinho da minha casa. Olha que bonitinho, ela fez até um card meu, que eu vou Sim. estar lá. Olha só que bonitinho, fiquei toda orgulhosa. Mas olha só, querida, eu dei uma lida, eu não li o livro ainda, né? E é o curioso que a gente se falou antes de eu entrar no filme, né? E eu, quando assistindo, eu pensei muito sobre, às vezes, a solidão feminina, né? Em alguns momentos que a gente às vezes entra em luta que a gente sequer é consultada, né? Que a gente vai porque sei lá, é o jeito da gente. A gente vai e encara, mas nem às vezes a gente não tem nem o benefício da escolha de certas lutas, né? Como foi o caso de muitas mulheres de camaradas, de guerrilheiros, que não tiveram nem a opção e tiveram que embarcar ali naquela jornada de muita dor, né, e angústia. E aí eu queria que você desse a sinopse para a gente desse livro tão bonito, essa capa e esse apelo pela amizade entre mulheres. Uhum. Então, primeiro que eu quis botar no título, eu quis trazer amor e revolução, né? E não foi à toa, porque eu acho que a gente, e tudo que a gente estava falando antes aqui, nós, seres humanos, todos nós, somos impactados o tempo todo, como eu disse, pela cultura em que a gente vive. Eu acho que o inconsciente feminino, como você disse, ele é muito. Enquanto ela volta, vou colocar aqui, olha, agradecer a Veranize, querida, lá do Rio Grande do Norte, mandou, falando que a gente vai amar o livro da Ingrid. Parabéns e obrigada pelos ensinamentos. Eu amo Obrigada, Veranice, gente. Amo a Veranice. Um beijo enorme, meu amor. Eu queria muito que ela tivesse em algum dos lançamentos presencialmente, mas a gente vai marcar. Em 2025, vamos lá aumentar essa agenda. Se tudo der certo, a gente rodar o Brasil. Mas, enfim, cortou aqui, não sei em que momento. Mas o fato é que eu queria trazer Amor e Revolução, porque às vezes, para a gente, não sei para vocês, mas uma certa bolha de esquerda, às vezes parece que você está falando de amor como uma coisa ingênua, né? Com tanta coisa importante, a gente tinha que falar de economia, mas não está falando, está falando de amor. Então, eu quis trazer a palavra revolução, porque eu acho que o amor, a discussão do amor, a discussão dos afetos, ela é muito fundamental para a gente poder, inclusive, despertar corações e mentes das pessoas para, enfim, para as pautas e para as lutas que são importantes da gente tocar. Porque muito do que a gente tem vivido, toda essa crise com a extrema-direita, tem uma relação muito intrínseca com a maneira como as pessoas sentem. Né? Não é só uma realidade prática, porque a gente viu isso, não é uma discussão enfim, uma discussão ali prática da vida. Bom, eu vou votar nesse porque tem uma proposta melhor para a economia, né? As pessoas acreditam em fake news porque elas têm uma tendência a acreditar naquilo porque elas querem fazer parte de algo, ou seja, é muito importante a gente pensar o amor. Então, eu quis falar sobre isso porque a amizade feminina, ela tem um quê de revolucionário. Não é porque ela é só um alento na solidão, uma coisa bacana e legal, importante da gente ter, mas porque ela organiza e ela propõe e ela, de uma certa forma, fortalece uma proposta por comunidades mais solidárias. Eu acho que ela está numa conexão. Recente na história do mundo. Está travando, né, Miguel? Deixa eu trazer uma frase aqui. Ela falou do amor, né? Então, acho tão bonita essa frase, Yara, do Che Guevara. Tanto tempo que eu não li essa frase, né? Deixe-me dizer-lhe, correndo o risco de parecer ridículo, que o verdadeiro revolucionário é guiado por grandes sentimentos de amor. Ernesto Che Guevara. Ô, Ingrid, sua internet voltou? A gente está um pouco instável. Você tá no Wi-Fi ou você está no celular? Eu estou no dados móveis, estou no celular. Tá bom. Deixa eu Pode ver. continuar. Bom, qualquer coisa, gente, se não der, antes de tudo, já digo que eu gostaria muito de ver a galera da Fórum de Brasília, que vai estar comigo, com a Yara maravilhosa lá, fiquei tão feliz que ela vai.
e que eu vou ficar muito feliz também de ver a galera toda da fórum, enfim, o pessoal que está aí no chat, que acompanha, porque vai ter. A ideia é fazer conversa, né? A ideia não é só ficar lá lançando o livro. Eu tenho feito isso, fiz no Rio, fiz em São Paulo, a gente fez rodas de conversas com várias mulheres, e foi assim, tem sido uma experiência incrível, são histórias lindas que mostram como que a amizade ela é assim um alicerce mesmo, e ela é algo fundamental, estruturante para a vida dessas mulheres. Então, eu dou exemplos, né? Eu falo da solidão, de como que as mulheres, por exemplo, se sentem não, né? Elas ficam muito mais sozinhas em situações, por exemplo, quando uma mulher fica doente, mulheres que envelhecem, ou mulheres quando ficam doentes que não tem ali um companheiro para ajudá-la, mas que o contrário sempre acontece. O companheiro sempre, né, que quando tem até pesquisa que eu falo da Miriam Goldenberg, que eu acho ótima, que mostra os homens, quando são perguntados quem vai cuidar deles, né, numa doença ou na velhice, sempre falam que são mulheres da vida deles, né? Então, eu acho que isso tudo já mostra que essa solidão que a mulher enfrenta é, de uma certa forma, uma solidão que faz parte também de toda uma... Eu digo que é um projeto político, né? Porque até eu conto algumas histórias no livro, falo de como que a união feminina ela foi importante, emblemática, assim, em vários momentos históricos. A própria Revolução Francesa, que foi a Marcha para as Mulheres, foram mulheres, a Revolução Russa, né? Então, são vários exemplos de que como essa união feminina ela fez grandes transformações na história do mundo. E isso ao longo do tempo, isso foi sendo minado, né, por todo um discurso, uma narrativa que fala de rivalidade feminina, enfim, que vai criando ali uma série de novas sinapses mesmo, vai fazendo com que essas mulheres elas vão incorporando determinadas, né, narrativas, ideias que não são verdadeiras, né, que são fake news muito antigas que falam disso, e eu mostro por A mais B ali no livro como que tem comunidades incríveis de mulheres que parte dessa noção da amizade, da solidariedade, elas criam outras propostas de se viver, né? Comunidades que a gente tem na própria China, que o Miguel gosta tanto, a gente tem aí, você até morou na China, tem a Mosua, que é uma comunidade que só de mulheres, né, milenar, e que é incrível, porque é uma comunidade que não se escuta a palavra estupro, várias palavras que a gente conhece infelizmente, tão bem aqui, que nem existem lá, não existe prisão, porque não existe a necessidade disso, né? Então, assim, a gente vê que é possível, e é isso que eu queria trazer com o livro, a ideia de que a amizade ela não é só uma coisa boa de se ter, ela é algo que pode ser revolucionário para a gente pensar outros futuros possíveis para a gente. Inclusive, Sigrid, desculpa, Ingrid, hoje eu estou trocando o nome de todo mundo, viu? Sinta-se querida, porque, olha, eu chamo até dos meus filhos, eu troco. Mas eu penso muito sobre essa conexão entre as mulheres, porque a gente vê em comunidades mesmo mais vulneráveis, são os elos entre as mulheres, uma cuida do filho da outra, uma cuida da outra. Num presídio feminino, elas quase não recebem visita, né? Porque poucos homens estão dispostos a ir lá, tem até levantamento. Eu costumo brincar, toda vez que eu escuto o absurdo da cura gay, gente, e vou inventar a cura hétero também, porque, olha, eu adoraria ter um amor romântico com uma mulher, que eu acho as mulheres muito mais cuidadosas, muito mais generosas. Eu adoro os homens, tá? Pari 3, tenho grandes amigos, a questão não é essa, mas eu digo que o jeito, né, que a gente se cuida. Então, e eu acho que, inclusive, na luta política, sabe, Ingrid? Como que você vê, às vezes, até isso que você falou, eles querem nos separar, aí fica que mulher é fofoqueira, homem que tem verdadeira amizade, mulheres só falam mal uma das outras. Aí eu fico olhando, gente, aonde que é assim? Porque eu não vivi esse tipo de experiência. É lógico que tem gente boa, ruim, espírito de porco tem qualquer gênero, raça, cor, credo, isso aí, né? É muito democrático. Mas como que você vê essa tática do patriarcado para poder nos dividir? É medo? É medo, é total medo, é como eu digo. Então, eu faço no livro, eu tenho 3 partes dele. No início, eu falo dessa história do matriarcado, para a gente ter uma noção de como que o mundo se dava e a partir de que momento você começa, né, enfim, ter um poder, que é um poder do patriarcado, um poder viriarcal, chama-se poder viriarcal, que ele é baseado em outras formas
de produzir essa resistência. Então, se no matriarcado você tinha relações mais igualitárias, você não tinha essa diferença, essas hierarquias, né? Você não tinha essa necessidade da conquista de determinados territórios e povos, isso muda com o poder viriarcal, que passa a ser um poder baseado, né, justamente nessa pulsão de morte da guerra, né, da desconstrução, do aniquilamento do outro, para que ele possa não só existir, mas, enfim, crescer diante daquilo, né? Criar grandes, aumentar os seus povos, criar nações. Né? A gente viu que a história do mundo é sobre isso. Né? Você está sempre dominando, buscando dominar outros povos e tudo mais, e nem sempre foi assim. Então, eu vou mostrando que, por exemplo, na Idade Média, a própria origem da palavra fofoca, que ficou muito relacionada à mulher, que é uma construção da Idade Média, porque as mulheres se reuniam. Então, quando as mulheres se reuniam, a Inquisição dizia que era porque elas iam falar mal dos homens, que elas iam fazer maledicências contra os seus maridos, que, portanto, deveriam ser aquelas reuniões de mulheres devidas. Né? E a palavra fofoca vem de gossip, que a origem lá é godmother, que é de madrinha. Então, a palavra madrinha, né, do inglês godmother naquela época, ela representava essa relação que você falou, né, de cuidado uma das outras, cuidar do filho, uma ajuda a outra aqui, ficou grávida, vamos lá, né, pariu, vamos lá ajudar, vou lá fazer a comida na casa dela para ela poder descansar um pouco. Ou seja, essa relação sempre existiu, né? O que mudou, na verdade, foi todos os mitos que foram construídos. A gente tem diversos mitos que a gente pode falar aqui. O próprio mito de Adão e Eva. A Eva é a grande responsável por fazer a gente viver no inferno que a gente, né, que virou, porque a Eva foi lá, né, e sucumbiu ao pecado. Então, a Inquisição, ela dizia, a igreja dizia isso na época, que a mulher ela era mais propensa ao pecado, que a mulher era, inclusive, a palavra inveja, né, vem de invídia, de olho maligno, que também está relacionado à mulher, que vem desde aquela época. Então, assim, esses mitos foram sendo construídos e a gente foi internalizando isso de alguma forma, que, claro, né, isso a gente vai conforme... olha quanto tempo tem de lá até aqui, e olha quanto tempo que a gente vai internalizando todas essas, como eu digo, são fake news. As fake news não começaram agora, né? E aí isso vai fazendo com que a gente acredite nessas coisas, com que a gente sinta, pelo menos. E agora a gente, claro, somos mulheres aqui, feministas e tudo mais, mas ainda assim a gente tem uma série de obstáculos, de desafios para a gente conseguir superar, justamente porque o nosso inconsciente está bombardeado, né, de mitos que foram levados pela nossa tataravó, nossa avó, nossa bisavó, nossa mãe, né? Isso por si só. Então, a ideia é romper com isso, mostrar como que a amizade feminina, para além de ser algo muito bom, porque, cara, eu tenho escutado tantos relatos lindos de mulheres, né? Eu fiquei doente, eu tive câncer, minha amiga me ajudou. Eu, né, saí, tive uma depressão, tive um luto, perdi minha mãe, minhas amigas que estavam lá do meu lado. Cara, é tão bonito de escutar. E aí a gente vai pensando, isso não é uma coisa pontual. Isso é uma coisa que é uma visão, é um olhar para o mundo, né? É um olhar para o mundo com mais afeto, é um olhar para o mundo com mais solidariedade. E não é isso tudo que a gente quer, e não é isso que a gente defende como esquerda. Então, assim, se a gente tem uma sociedade da inimizade, que a gente lute para ter essa sociedade da amizade, e eu acho que ela parte das relações femininas, porque elas estão mostrando isso na prática. Isso não é uma coisa que a gente está fazendo no discurso, é uma coisa que está acontecendo aqui ao redor de todas nós. Miguel, a gente deixa os homens falarem, Miguel. Pode falar. Não, eu só queria trazer um pouco para a política. A gente, Ingrid, não sei se... Eu estava vendo esse gráfico aqui, entre mulheres, dependência das mulheres, esse gráfico se repete em todos os países, né? No Brasil também, né? Dependência das mulheres, a extrema-direita ela teria muito mais dificuldade de avançar. Né? Isso aqui é um gráfico de pesquisa boca de urna, em que entre mulheres a Kamala Harris teve 54%, o Trump 44%. Aqui no Brasil também a gente viu isso com o Bolsonaro. O que você atribui, né, dentro da psicologia humana, que os homens estejam assim, mais propensos? Você já comentou isso, né, no começo da entrevista aqui, mas você pode desenvolver mais se quiser. O que na psicologia está deslocando os homens assim, em primeiro lugar para a direita? Pois é, por isso que eu digo, as mulheres elas estão vivendo, por exemplo, obviamente as pautas progressistas, elas
são pautas que elas atendem algumas demandas e anseios dessas mulheres e que, portanto, muitas mulheres vão entendendo e que o feminismo tem essa importância, né, que são coisas concretas da vida e não só para elas, mas como são essas mulheres, a maioria daquelas que cuidam da família, que cuidam dos filhos, elas veem na prática também essa relação, né? Porque são elas que sofrem também na prática com todos os problemas sociais e econômicos que essas sociedades enfrentam. Então, é natural que elas, enfim, comecem a entender que pautas progressistas são pautas que atendem melhor e que protegem, de alguma maneira, a existência feminina. Já ao contrário, no caso dos homens, muitos se sentem ameaçados e não conseguem perceber que o avanço, que o próprio capitalismo, enfim, a maneira como o capitalismo toca a vida das pessoas nessas sociedades é o que faz com que a gente viva em sociedades cada vez mais ameaçadoras em todos os sentidos, mas sobretudo na existência da real, concreta, da vida, né? A gente está falando aí de pauta 6x1, essa coisa toda, é isso, é a pessoa ter que trabalhar, né? Enfim, de segunda a sábado, ter um dia de folga, praticamente viver para trabalhar e para chegar lá e ganhar um salário que se quer, um salário que possa garantir que essa pessoa tenha uma existência tranquila, né? Se você deixar de trabalhar nesse mesmo mês seguinte, você não paga o seu aluguel, você está você está na rua, você está morando na rua, você tem poucas políticas que te garantam ali, que permitam que você tenha um pouco mais de tranquilidade. Isso é um dos maiores fatores de adoecimento psíquico em todo o mundo, né? Não dá para a gente falar em adoecimento psíquico, e é uma das coisas que o capitalismo faz, porque ele diz, bom, você tem depressão, toma um remédio. Aí você vai ver lá nos manuais e tudo mais, americanos, europeus, não sei o quê, é um tanto de transtorno, a gente nunca teve tanto transtorno na vida. Então, qualquer coisa vira um transtorno. Você mexeu um pouco, é um transtorno. Aí já tem um nome lá, você já tem uma classificação no DSM, não sei o quê, toma tal remédio. É claro que vai fazer isso, porque você está tomando tal remédio, ele tira completamente aquela que é a responsabilidade do próprio governo, da própria sociedade, né? Desse sistema que é um sistema adoecedor. Então, vai lá e dá um remédio para ele que está resolvido. Né? Então, é isso que a gente tem feito hoje, e esse é o maior... Cara, tem um relatório do Think Olga que eu acho maravilhoso, que ele mostra que 45% das mulheres brasileiras elas sofrem de ansiedade, depressão e alguns outros transtornos psíquicos. E essa relação, eles fazem outras perguntas que demonstram que esses transtornos estão diretamente relacionados à sobrecarga dessas mulheres, que é uma sobrecarga de trabalho de cuidado, uma sobrecarga com o gerenciamento da família. Então, assim, essa sobrecarga é o maior fator de adoecimento para essas mulheres. Então, essa sociedade, nesse modelo, que é um modelo patriarcal, é um modelo que não favorece sequer o trabalho do cuidado, não é remunerado, é invisível, porque além de não ser remunerado, é invisível, ninguém reconhece, é o tipo de trabalho que ninguém reconhece. Então, é claro que tudo isso faz com que essas mulheres vejam na prática como que essa relação ela não está batendo, porque se antes o homem era provedor, ele já não é mais, né? Então, antes a mulher fazia o trabalho do cuidado, qual é a formação? Eu falo isso no livro também, né? Esse modelo de amor que foi criado mais recente, com o romantismo mais recente, no final do século XVIII para o XIX, é um modelo capitalista de formação das famílias como linhas de transmissão do capitalismo. São grandes núcleos ali de consumo, não só de consumo, mas também núcleos são linhas diretas ali para, enfim, passar toda enfim, a política, as estratégias do sistema capitalista através das famílias, né? Então, as mulheres hoje... Caiu. Voltou. Ou ela caiu ainda. Deixa eu trazer, então, uns comentários aqui, enquanto ela volta. Pena essa conexão ruim. Olha, a Rose está aqui falando. Eu não estou em casa. Oi. É porque ela tá. A Rose comenta aqui, ó, Ingrid, que ela cita o exemplo da sogra, né? Que é pintada como uma pessoa má, fazem piada, chata, perigosa, né? Os estereótipos aí que você está falando. A Veranice madrasta, comenta... né? Eu estava lendo uma revista antiga no domingo, estava fazendo um trabalho lá de criativa, fui fazer aqueles recortes. Quando eu fui ver uma revista, estava falando de madrasta, assim, uma coisa horrorosa, era um título na revista, assim, tratando madrasta como se fosse a pior coisa do mundo, ou seja, né? A gente vai
Exatamente. E a Veranice comenta que não é só para mulheres, viu, gente? O livro da Ingrid é um livro também para os homens. E a Maria Angélica Cobidelli comenta: o cuidado está enraizado na mulher. É a divisão sexual do trabalho, né? Que eu lembro que foi do PAS ou do Enem? Do Enem, que eu vi um tanto de esquerdomacho revoltado. Eu falei, olha que curioso, gente. Eu acho que, às vezes, eu acho que tem homem que acha que a gente vive Hogwarts, que tem um alçapão invisível, assim, e que as coisas aparecem limpas, assim, como num passe de mágica. Os elfos, os escravizados, né? Diga, Ingrid. Exatamente. Não. Mas é isso, o trabalho do cuidado está enraizado porque isso foi sendo construído. A ideia de trabalho de cuidado para a mulher como algo que é fruto do amor. Olha que bonito, né? Então, assim, o trabalho do cuidado ele é uma demonstração de amor dessa mulher, de um amor abnegado pela família. A família, que é o centro, né, do universo, o homem, o provedor. Mas isso tudo mudou também muito rápido, que o próprio capitalismo não é por causa da mulher. A gente tem aí esses movimentos da extrema-direita de trade wives, né, que ficam defendendo aí um retorno das mulheres para serem donas de casa, que não há problema nenhum em ser dona de casa. Agora, você entender que, na realidade que a gente vive, né, essas mulheres não se preocuparem com o seu próprio provimento e pensar que vão ser que essa cultura vai pegar, não vai pegar, e não vai pegar por causa do sistema capitalista. Não são as feministas que estão impedindo ninguém de ficar em casa, não. O que muita gente queria, e é um discurso perigoso, porque pega muitas mulheres cansadas, sobrecarregadas, que têm que trabalhar fora em casa e diz para elas, não, isso aí foi culpa das feministas que fizeram você trabalhar fora de casa, né, que disseram que isso é empoderamento. Quando, na verdade, quem botou todo mundo para ter que trabalhar é o próprio capitalismo, que faz com que, né, o dinheiro não segura no fim do mês. As mulheres tiveram que ir por conta, enfim, pós-guerra e tudo mais, mas depois também porque elas também tiveram que se tornar provedoras. Né? E essa conta não fecha para a mulher de jeito nenhum, porque só piora, né? Só vai acumulando cada vez mais coisa. Amiga, a gente chegou ao fim aqui, mas amanhã a gente continua esse papo pessoalmente aqui em Brasília. Convido todo mundo de novo. Olha aqui, olha o card bonitão da Ingrid, aqui na Livraria Circulares, pertinho da minha casa. Estarei lá, viu, com você e aguardo todo mundo aqui, né? Para ir lá também. Miguel, ele abandonou Brasília. Você sabe, né? Que inventou que morou em Brasília, já foi embora, nunca mais voltou. Nos abandonou. Pois é. Ano que vem eu volto. Lá. Miguel não foi no lançamento do Rio na sexta, mas eu perdoo porque choveu muito. Estava chovendo muito. Ingrid, boa sorte, então, no lançamento amanhã. Boa sorte. Obrigada, espero vocês lá e obrigada pelo convite. Tá? Um beijo para todo mundo do chat também. Beijo. Beijo, querida. Tchau, beijo. Tchau. Até amanhã. Até amanhã, gente. Vamos encerrar. Beijos. Tchau.